Olá todo mundo, meu nome é Janice. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente, alguns dias atrás, e é muito importante, porque eu entendo que isto foi uma resposta de Deus. Eu vou lhes dar umas informações básicas sobre mim. Eu sempre acreditei em Jesus. Eu fui convidada por um cristão a ir na igreja. E eu fui batizada quando eu tinha 18 anos. Mas você sabe, eu ainda vivia uma vida normal. Não como um cristão. Eu ainda cedia aos desejos da carne. Eu ainda bebia, fumava e amaldiçoava. Muitas coisas que os ímpios fazem. Eu tinha aquela crença de que todas as igrejas hoje em dia pregam que uma vez salvo, sempre salvo. Eu pensava, eu vou cometer um pecado e simplesmente eu irei me arrepender disso mais tarde. Então eu serei perdoada. Antes de eu ter essa experiência, eu sentia que eu estava desviando para a direção errada. Eu não estava lendo minha Bíblia e não estava adorando a Deus do jeito que se é para adorar. Eu gastava meu tempo com coisas fúteis, ao invés de passar meu tempo com Deus. Eu tinha me tornado amante de mim mesmo. Eu somente me importava com minha aparência, com o que eu queria fazer com meu cabelo, com minhas unhas e minha maquiagem. E isso era o tempo todo. Era isso que eu me importava. Eu queria ter nova maquiagem, novas roupas, sapatos novos. Eu quero dizer que realmente eu me transformei em uma pessoa materialista, cheia de vaidades. Quero dizer para você que isto é ruim. E hoje em dia, para o mundo, isto é normal. Isso é considerado normal. E a Bíblia não está errada, onde diz que a mulher não deve se adornar com pérolas, penteados e tranças sofisticadas. Tudo neste mundo é uma distração. Eu vou lhe contar o que aconteceu comigo. Eu tenho orado a Deus e pedido: Senhor, me mostre como eu te amo, porque lá no fundo do meu coração eu não estava certa disto. Então, quando menos eu esperava, em uma noite, eu adormeci e minha alma viajou para um lugar e eu estava numa realidade completamente diferente. Assim como você está agora sentado aí, vendo e ouvindo este vídeo, sentindo onde você está sentado, você pode sentir suas mãos, você pode sentir seu cabelo, sua pele e seu corpo. Você pode enxergar através dos seus olhos, você pode interagir com as pessoas, você pode tocar em coisas e se mover. As coisas em meu redor era como se eu estivesse em meu corpo. Era uma realidade, mas a realidade ali para mim era o inferno. E a realidade em seu espírito é mais real do que em sua carne. E nesta realidade em que agora eu estava, em comparação com o aumento e quantidade de emoções e sentimentos, era o que eu estava sentindo no inferno. Eu estava em um lugar que eu não conhecia, enquanto as pessoas dizem que o inferno não existe. E eu sabia que eu estava ali por ser uma cristã morna. Foi o caminho que eu escolhi. Foi o lugar que eu escolhi estar. E eu ali sabia que eu não podia fazer nada a respeito disso. Então muitas coisas começaram a vir até mim. Toda a minha vida foi repassada diante de mim. E as coisas que eu podia ter feito sobre o Evangelho e espalhar o Evangelho. Todas as oportunidades que eu perdi. Vi todas as pessoas que eu poderia ter dito a verdade sobre ser salvo. Vi todo o mal que eu causei, todas as coisas erradas que eu fiz. Então eu estava entendendo porque eu estava no inferno.
Isso foi o resultado de todas as minhas ações. Isso foi completamente justificável diante de mim. Eu quero que você entenda, eu não estava somente lá. Eu pude sentir uma grande quantidade de arrependimento e desespero e depressão. Eu me arrependi completamente, como nunca senti na minha vida inteira. Eu falhei completamente e totalmente. Sendo uma cristã, eu estava colhendo cada coisa que eu plantei. Assim como você entra numa loja de sapatos e escolhe um modelo e puxa uma conversa com a pessoa, mas você não tem o conhecimento de falar do Evangelho para ela, falar de Cristo para esta pessoa. Você não espalha o Evangelho do jeito que deveríamos fazer. Este era o preço do meu pecado. E isso é um grande pecado, conhecer a verdade e não compartilhar, porque o Evangelho é um presente gratuito para todos. Deus deu o seu Filho único para que nós não tomássemos parte no fogo do inferno, mas sim poderíamos herdar o reino de Deus como seus filhos. Nós já nascemos no pecado, temos que nos arrepender diariamente, mas você tem que entender que isso você não pode usar como uma muleta. Você realmente precisa viver na verdade, porque Deus vê as profundezas do seu coração. Ele sabe quando você pensa em cometer um pecado e depois se arrepender. Esta não é intenção boa. E isto também é uma mentira, você está mentindo para Deus. E isso é punível com morte, porque não podemos nos aproveitar de Jesus. Não podemos viver assim, mas nos afastarmos sempre do pecado, todos os dias. Porque se continuarmos pecando, seremos enviados para o fogo do inferno. Muitas pessoas não vão gostar dessa verdade absoluta, que é a realidade. E a realidade está aqui à frente de vocês. Eu sempre disse que amava Jesus, eu falava em línguas, eu orava no Espírito Santo. Muitas vezes na presença de Deus eu chorava, derramava minhas lágrimas na igreja ou na minha casa. Mas o inferno foi o meu destino, porque eu não fiz o que deveria fazer como um cristão. Devemos ser a luz deste mundo e o sal desta terra. Isso é o que a Bíblia diz. Isto que eu estou te falando é uma questão de vida ou morte. Você conhece sua alma. Isso que estamos vivendo agora na terra é temporário. Eu quero te dizer que quando eu estava fora do meu corpo, eu estava em meu espírito e eu estava no inferno. Eu desrespeitava minha família. Eu não pensava no meu próprio filho, eu não pensava em meu marido. Eu me preocupava comigo mesma. E eu estava sendo atormentada, porque eu deixei Jesus na cruz e me afastei dele e o traí. E isso é a pior coisa possível. Chegar a amar mais as coisas deste mundo do que amar o Senhor Jesus. Você tem que amar Jesus com todo o seu ser. Eu estava amando mais as coisas do que Jesus. Mesmo eu amava mais minha família do que Jesus. Realmente nós precisamos nos examinar no fundo do nosso coração. Porque você amar mais o Senhor do que seu filho, do que seu marido, do que sua família, é realmente o que você deve fazer. Amar mais o Senhor Jesus do que tudo. Isto foi uma coisa que foi revelada para mim. Você tem que ser honesta. Nossa família, nossas roupas, nossa casa, isso tudo são presentes de Deus para nós. Deus nos dá todas essas coisas para que nós não nos preocupamos com esta vida e podamos realizar nossa missão na terra. Não podemos ser tímidos em falar do Evangelho.
Você não deve temer a nada, nem a morte, em pregar o Evangelho, porque se você morrer pregando o Evangelho, você irá com Jesus. Mas, agora, se você busca as coisas deste mundo, coisas para você própria, coisas para a sua vaidade, se você busca coisas para sua família, para sua esposa ou marido, não importa se o sentimento é este, isso é idolatria. Não importa se você amar qualquer coisa neste mundo acima do amor do Senhor Jesus Cristo, e se agora mesmo você sente que o seu amor no seu coração não é inteiramente para o Senhor Jesus, você deve se consertar, porque o inferno é o último lugar em que você desejaria terminar. Eu não desejo que ninguém vá para o inferno, e isso foi a pior coisa que eu poderia ter experimentado. Senti uma agonia extrema e eu sabia que eu nunca iria escapar do inferno. Eu estava completamente separada de Deus. Ali você não pode sentir a presença de Deus. Ali você não pode sentir o Espírito Santo. Ali você não pode clamar por ajuda. E ali nada se justifica. Completamente você entende porque está ali. Aceite isso. Quando você estiver em seu espírito, você não poderá mentir para Deus. Você no seu espírito realmente nem consegue gritar para Ele te ajudar. Em todo momento que eu tive ali no inferno, eu pensava apenas em uma maneira de dizer a Deus: por favor, deixe-me ter outra chance na minha vida. Que Deus leve até você o verdadeiro amor honesto. Que você se arrependa com sinceridade e honestidade. Porque o Senhor conhece e pode ver as profundezas do nosso coração. E Ele pode encontrar e Ele sabe se há algum mal dentro de nós. Você deve orar honestamente a Deus. Espero que você comece a compartilhar a verdade, o Evangelho de Cristo com as pessoas. Temos que começar a viver nossas vidas como cristãos, porque não poderemos ser um verdadeiro cristão ainda vivendo pecando. Há uma maneira de parar de pecar: acreditar em Jesus Cristo, porque Ele pode te ajudar a parar. Se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Eu oro para que você pare de pecar e seja honesto e sincero com o Senhor Jesus. Isso é muito sério, porque aqui onde nós estamos, nós iremos decidir onde será nosso destino eterno. Obrigado.